De novo, dando boa noite para todo mundo, Boa noite, pessoal, tudo bem? compartilhando a nossa tela. Então, para nós é bem gostoso poder compartilhar. Por que que a gente resolveu falar desse tema, né? Porque nós temos alguns pacientes que estão passando por esse tipo de problema, ou tem alguém na família passando por esse tipo de problema, e eles têm reportado para nós que desenvolveram durante a pandemia. E eles perguntam: nossa, será que eu tenho síndrome do pânico? Porque a sensação é essa, essa, essa. Aí todo mundo entra lá no Google, né? Doutor Google, e ele fala síndrome do pânico, quando coloca os sintomas. E aí as pessoas começam a se diagnosticar. E aí qual que é o problema? Ele olha lá e tem um monte de sintomas de síndrome do pânico. Se ele tinha 10 e tem 30 sintomas, ele começa a desenvolver os outros 20 sintomas que ele não tinha, né? Que é normal quando a gente começa a ser colocado sob pressão e achar que tem uma doença, né? Então, nós vamos conversar com vocês um pouquinho, então, sobre essa fase, né, de pandemia, onde estão aparecendo outras doenças. Eu costumo falar para os pacientes que a pandemia, existem duas. Uma, que é do Covid-19, né? E a outra, que é a pandemia emocional, que está atacando todo mundo. A vacina para o Covid vai existir, né? Ela está aí, já está sendo testada em um monte de nós, muita gente está tomando, mas a pandemia emocional vai levar mais tempo. Então, o ideal é, vamos cuidar da nossa saúde para não termos no futuro que cuidarmos de doenças, tá bom? Fica a dica. Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho, então, sobre essas emoções, e aí, então, nós vamos entrar com quais os tipos de óleos que a gente pode estar usando para essas emoções. Então, emoções todo mundo tem, mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade de codificar essas emoções, colocar elas para fora. Todo mundo acha que quando está triste, está deprimido. Nem sempre você está deprimido, né? Então, hoje você não pode ver ninguém triste e falar, nossa, ela está com depressão. Então, não. Existe a doença, a depressão, mas existe tristeza também, frustrações, alegrias, medo, raiva e quando as emoções estão sendo mal administradas, então você começa a ter mais ansiedade e mais ansiedade pode te levar a ter, quando ela começa a ficar mais forte, a ter ataques de pânico. A gente vai entender o que é um ataque de pânico. E também você pode depois desenvolver ou não uma síndrome, que é a síndrome do pânico. Mas nem todo mundo que tem ataque de pânico tem síndrome do pânico, tá bom? Então, quando a gente olha essas carinhas aí, né, a gente vê que as emoções, elas são sensações físicas, né, que vai provocar algum estímulo dentro de nós, algum sentimento. Então, quais são os sentimentos que são provocados em nós quando a gente está triste? Dependendo da emoção que a gente vive, o nosso corpo vai falar. Então, se eu estou triste, pessoas às vezes que estão tristes vão procurar o quê? Bebida, cigarro, droga, ficam muito quietos, se isolam. Pessoas felizes. Geralmente a pessoa bem feliz, que está super bem, ela quer outras pessoas perto também, quer compartilhar. Então, o corpo vai ter outras reações, tá certo? Vai provocar também a produção de outros hormônios, diferentes de quando eu estou chateada, triste, magoada, desolada, pensativa, tá bom? Então, as emoções provocam alguma coisa no meu corpo. Então, por isso que a gente costuma dizer, quando a boca cala, o corpo fala, né? O meu corpo está falando conforme eu estou vivendo. Meu corpo está dizendo alguma coisa, não é? Outra coisa importante é que existe um ciclo comum do ansioso. Então, quem vai desenvolver pânico? Pessoas que estão com ansiedade exacerbada. Então, ela tem uma crença, né? Coloquei crenças limitantes. Aí ela vai aumentar aquela ansiedade. Aquela ansiedade vai ser tão forte que o corpo vai começar a falar algumas coisas, então ela vai ter tremedeira, ela pode ter
uma falta de ar, um suor, né? O corpo vai começar a falar e vai começar a surgir, então, algumas coisas que vão dar o ataque de pânico. E ela quer fugir daquilo. Então, ela tem a fuga e esquiva, que a gente chama, que é para dar um alívio daquilo. Então, algumas vezes dá para você se esquivar do problema, mas outras vezes não dá, tá bom? Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de viajar de avião. Ela teve um ataque de pânico um dia quando ela foi viajar de avião. Se ela não viajar mais de avião, pode ser que ela nunca mais tenha um ataque de pânico. Mas pode ser que, se colocada frente a uma situação que ela tenha sentimentos parecidos com aquele que ela teve viajando de avião, pode ser que aquilo volte, tá certo? Então, é um ciclo. Agora, a ansiedade, geralmente, ela tem um irmão gêmeo ali, que é o medo. A ansiedade é um sentimento desagradável, mas que ele provoca medo, provoca apreensão, tensão, desconforto. A pessoa está se antecipando a um perigo às vezes emocional só, mas é um perigo, né? E esse medo, ele passa então a desenvolver problemas patológicos. É um medo exacerbado, é uma ansiedade que fugiu do controle, exagerada, desproporcional. Esses sentimentos e essas reações desproporcionais vão causar isso. Muita gente nessa época de Covid passou por isso, tá bom? Então, a pessoa com medo de sair de casa, com medo de se relacionar, com medo de ir em qualquer lugar, um medo muito grande, tá bom? Então, existem alguns sintomas físicos e alguns sintomas emocionais da ansiedade, tá certo? Então, aumento de frequência cardíaca, tensão muscular o corpo, formigamento nas mãos, um pouco de tontura, muita ansiedade pode trazer isso. Dificuldade de respirar, começar a ir no banheiro várias vezes, começar a se sentir doente, dor no peito, ainda não é doente, ainda não tem um transtorno, tá bom? Ela sente isso esporádico, e pode ser que ela não sinta tudo isso, ela tem 3 coisas só do que a gente está falando. E quais são os sentimentos que ela vê, né? Parte mental dela. Então, pensando que você pode perder o controle da situação, alguém vai ficar muito bravo com você, pensando que você pode morrer. Então, esses problemas físicos começam a desencadear cada vez mais pensamentos, que você vai morrer, que você vai desmaiar, que você está com problema cardíaco. Você pode começar a parte mental dizer que sentindo que as pessoas estão olhando para você, que você está fazendo alguma coisa errada, que não tá agradando as pessoas, sentindo que como se você estivesse muito acelerado e não consegue parar. E aí começa a te dar vontade de fugir de tudo, né? Tem pessoas que sentem vários desses sintomas e tem pessoas que começam a relatar para a gente: eu me senti assim de vez em quando, mas depois comecei a sentir mais isso, e depois mais isso. Então, sob pressão, né? Não está esvaziando, e então as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis e podem, então, partir para uma doença. Então, quando a gente começa com esses sintomas e percebe que está mal, a gente já tem que entrar com alguma coisa e a gente vai dar as alternativas, tá bom? Por isso a gente a gente fala sobre a saúde e não a doença. Saúde mais importante, né? Do que só cuidar das doenças quando elas aparecem, tá bom? Bom, ataque de pânico, então, é isso, é a pessoa ter vários desses de sintomas, né? Uma descarga de hormônio vai ocorrer de forma, né, muito rápida, né? E os pensamentos catastróficos, e a pessoa vai começar a achar que ela está perdendo o controle. Quando ela está se sentindo assim, ela necessariamente tem síndrome do pânico? Não, não. Não. A síndrome do pânico, gente, ela demora para ser instalada, né? Ela também é um transtorno da parte da ansiedade, né? Mas a pessoa normalmente já teve muitos ataques de pânico. São vários ataques de pânico que a pessoa teve, e aí você começa a ter medo de ter ataques de pânico, né? Aí você também pode desenvolver uma doença que a gente chama de ansiedade generalizada. É medo
de sentir aquelas sensações de novo. Então, você não tem medo de viajar de avião, você não tem medo de altura, né? Mas você tem medo de sentir aquelas sensações de novo. E essa ansiedade generalizada pode estar junto com os ataques de pânico. E se isso for repetido demais, você pode, então, desenvolver a síndrome do pânico também. Eu coloquei aí 23 sintomas, que a gente já falou alguns. Não necessariamente precisam ter os 23 sintomas, certo? Mas vários desses sintomas a pessoa vai ter para a gente caracterizar como um ataque de pânico. Nas crianças, a gente observa um pouquinho diferente. Os sintomas são um pouquinho diferentes, porque eles eles demoram, a gente demora para entender que não é manha, né? Por isso a gente tem que valorizar o que as crianças sentem, tá bom? Muitas mães vão achar que é manha. Alguns tratamentos podem ajudar bastante, tá bom? Então, a psicoterapia, né? Fazer terapia, remédios naturais, a medicina integrativa. Então, a maioria das pessoas, quando sente isso, corre para tomar um remédio alopático. Não é necessário. Dá para você tentar primeiro coisas mais naturais. Homeopatia, óleos essenciais, medicina ortomolecular, acupuntura. Necessariamente importante mexer na alimentação, fazer exercícios, controlar seu sono, ver como é que está seu intestino, a sua rotina, né? Porque às vezes uma rotina também pode estar te adoecendo, tá bom? Então, dependendo do problema, quando ele chega no médico, às vezes está tão avançada a coisa que você precisa, às vezes, entrar com medicamento alopático, né? Mas isso é na maioria das vezes? Não. Na maioria das vezes a gente consegue de uma forma mais natural. E quando a pessoa já chega lá tomando um remédio alopático? A gente pode ir tirando aos pouquinhos, né? O médico pode ir tirando, conforme ele vai melhorando, vai diminuindo a dose até a gente retirar completamente. Então, tem alternativas e a gente precisa buscar. Quando a pessoa não está tomando nenhum remédio alopático, ela tem que entender que o tratamento natural não é como a alopatia, que tomou, dali meia hora você está sem sintomas, né? Não é assim, né? Você vai continuar com os sintomas, só que eles vão diminuindo de intensidade. Até que chega um ponto, às vezes demora uma semana, 15 dias, que você está praticamente sem sintomas, né? E você tem que tomar os medicamentos por no mínimo 6 meses, né? De 6 meses a 2 anos, para não voltar, né? E se a pessoa já estiver tomando os remédios, ela pode simplesmente parar tudo e começar com os remédios naturais? Não, não é o ideal, porque pode ter efeito rebote do remédio alopático, né? Tem que ir tirando devagar. Então, mas ela pode fazer paralelo? Pode tomar os dois juntos, não tem problema nenhum. Assim como ela pode fazer acupuntura, tomar ortomolecular, homeopatia e os óleos essenciais tudo junto, Uhum. ela pode. A homeopatia, os remédios alopáticos vão tirar os efeitos dos homeopáticos? Não, antigamente se acreditava que sim, né? Que como o remédio homeopático ele é muito sutil, né? Ele quase não tem substância química, é mais a energia da substância que está ali. Então acreditava-se que como a alopatia é química, é forte, né? Ela então anularia a ação da homeopatia. Mas nos últimos anos foram feitos vários trabalhos científicos onde as pessoas estavam tomando alopatia e queriam fazer um tratamento homeopático para alguma coisa, usaram os dois juntos e o efeito foi tão bom como se elas não tivessem tomando a alopatia junto. Então, tem solução. Ai, não, eu já tomo fluoxetina, paroxetina, sertralina há 20 anos, não sou dependente, não posso tirar. Pode. Procura seu médico e se ele tiver uma linha de medicina integrativa, ele vai te ajudar a tirar. Se não, troca de médico, né? E aí você vai usar um médico que vai te ajudar com a medicina integrativa, colocando coisas naturais. Hoje, mais e mais a medicina está avançada e a medicina também está avançada, provando e mostrando os remédios naturais, tá bom? Então dá para a gente fazer a diferença sim. Não precisamos ficar
presos, não, eu vou ficar assim, vai ser sempre assim, né? A gente brinca entre os psicólogos que é síndrome Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar sempre assim. Não, desnecessário. Como eu posso agir com uma pessoa, né? Ou como eu posso agir num momento do ataque de pânico? Então, você tem que ajudar a pessoa a sair, né, do local, ajudar a pessoa a se sentir bem, se sentir segura. Então, ela tem que sair de um aglomerado, se ela tiver aglomerado. Não pode deixar a pessoa sair correndo que nem uma louca. Ajudar a pessoa a estar se alimentando, porque às vezes a pessoa para de comer. Ensinar a pessoa a fazer aquela respiração, que é você puxar o ar pelo nariz e soltar devagar pela boca e encher a barriga. Então, a hora que você puxa o ar, você enche a barriga. E aí solta devagar pela boca. Ensina a pessoa a fazer isso várias vezes, e você vai ver que essa pessoa vai começar a voltar ao normal. Se você tiver os óleos, você vai usar, a gente vai mostrar quais são os óleos, você vai ajudar a pessoa a cheirar esse óleo, coloca umas gotinhas desse óleo na língua, embaixo da língua da pessoa, passa no peito, nos punhos, isso vai ajudar muito. A pessoa que está perto precisa manter a calma para conseguir passar essa calma para o outro, tá bom? Pensar em soluções rápidas, ó, vou tirar ela daqui, não vou ficar falando do assunto, né? Não, se for um filho, marido, não adianta você ficar dizendo, eu te disse, você não pode fazer isso. Não, não, não. É hora de buscar outro assunto, outra coisa para a pessoa poder sair, né? Tirar do palco aqueles pensamentos que estão enlouquecendo, tá bom? Algumas dicas aí, se você quiser, estiver ajudando alguém, então, para a pessoa não se sentir sozinha. Muito importante é não deixar a pessoa sozinha durante o ataque de pânico, tá bom? É ajudá-la, é manter alguém com ela o tempo todo até que a situação esteja mais controlada, tá bem? E não adianta falar para a pessoa só, você precisa parar de pensar assim, não é verdade, isso não vai ajudar também, tá bom? Depois que tudo isso passa, ajudar a pessoa a racionalizar é muito bom. Na hora também ajudar a pessoa a racionalizar, mas não buscando desaprová-la em tudo, tá bom? A respiração do peixinho é aquela respiração que você enche a barriguinha do peixe e volta, né? Então tem um peixinho, tem na internet, tudo para você ajudar a pessoa nessa fase. E sem dar lição de moral nem nada. Se você puder sair, correr, andar, ir para o ar puro, ajuda muito. Se é alguém da família, então você tem que carregar os seus olhinhos na bolsa o tempo todo para poder tê-los na mão para poder ajudar essa pessoa, tá bom? Autoajuda. Autoajuda, ela ajuda nos primeiros minutos antes. Na hora, não adianta você falar para a pessoa, não vai acontecer nada, você vai sair dessa, fica tranquilo, já vai passar, isso vai durar pouco. A pessoa não consegue raciocinar, né? A pessoa está tanta ansiedade, que isso não ajuda muito. Esses pensamentos ajudam quando está iniciando o processo. Mas se ele já tiver desencadeado, não são esses pensamentos positivos que vão ajudar. Precisa intervir com alguma coisa. Por isso que os óleos essenciais são fantásticos. Então, aqui vão algumas dicas, tá bom? Racionalizar, cantar, se a pessoa tem uma religião, uma coisa, canta um hino que gosta, ou canta uma música que gosta. Às vezes as pessoas precisam se apegar a alguma coisa de religião, isso é importante. Se ela tem, beleza. Se ela não tem, procura uma frase de um pensador que essa pessoa gosta, ela tem que ter essa frase sempre à mão, tem que ter um playlist, tem que ter os aromas que gosta. Se a pessoa tem essa tendência, né, de ter, ela precisa ser ajudada. Então, aí tem algumas dicas que podem ajudar. Uma gravura, foto de alguém, foto de alguma coisa, algum videozinho, essas coisas que puxem a pessoa para pensar em outras coisas, tirar o foco dela, tá bom? Agora o Dr. Júlio vai falar um pouquinho sobre um trabalho científico, né, falando sobre o uso dos óleos essenciais para quem tem problema de ansiedade. Então, os óleos essenciais não são só um cheirinho. Então, antes de falar do trabalho, fala um pouquinho quais são as 3 formas da gente poder usar os óleos essenciais. Tá bom. Então, a gente pode usar o óleo essencial por via oral, a gente pode tomar o óleo, né?
direto na boca, né? Tem gente que não gosta muito do gosto, então pode pôr dentro de uma cápsula vegana, ou pode misturar um pouquinho de óleo, de mel, ou pode misturar numa caneca de chá, né? E aí já o sabor fica bem disfarçado, né? Ou a pessoa pode passar, né, na pele, na região que ela quer atingir, ou ela pode inalar, né? Ou na mão, ou pode ser um difusor que fique ali do lado, emitindo o óleo essencial por um longo período. Lembrando também que as crianças, idosos e gestantes, tudo tem que ser bem diluído, porque as gestantes estão com um bebezinho que tem um metabolismo muito acelerado, as crianças também têm um metabolismo acelerado, então para as crianças o efeito vai ser mais forte se usar tudo puro, e os idosos têm um metabolismo bem mais devagar, então também, né, precisa ser diluído, tá bom? Uhum. Então, tem uma diferença em cada jeito que você usa. Quando você ingere o óleo essencial, você atinge altas concentrações no sangue, mas o efeito dura pouco tempo. Quando você passa na pele, a concentração no sangue não é tão grande quanto ingerido, mas você vai ficar mais tempo com ele no seu organismo. E quando você inala, a concentração no sangue é menor ainda, mas ela vai ficar um período maior, né? Então, às vezes, a gente pode usar as três Pode, formas. que aí você tem todos os benefícios. Lembrando, então, sempre que você vai passar o óleo, de usar um óleo carreador ou um creme de boa qualidade, porque para passar, ultrapassar as 7 camadas, o óleo essencial ele é volátil, então não vai dar tempo e ele vai ter evaporado, tá bom? Então é importante ter um óleo para poder. O óleo de coco, por exemplo, que a gente usa, qual que é a diferença dele desses óleos todos que tem na praça? O óleo de coco comum, né, que a gente compra, né, ele vem geralmente durinho, né, como se fosse uma gordura, uma banha, né? Por isso que ele fica branquinho, né? Isso. Então, por quê? O óleo de coco ele tem moléculas de gordura de vários tamanhos, né? Grandes, médios, pequenos. Então, o que que a doTERRA, por exemplo, tem o óleo fracionado de coco. Então, o que ela faz? Ela extrai do óleo de coco somente as moléculas bem pequenininhas. Esse óleo não solidifica, ele está sempre líquido. E tem outra vantagem, ele não fica engordurado, né? Rapidamente a pele absorve, já fica praticamente normal. E ele não tem quase cheiro, né? E ele absorve muito rápido. Então, o que as pessoas também têm de mito é que eles acham, primeiro, que óleo essencial é só um cheiro bom, isso não é verdade. Dois, que não tem efeito nenhum, não vai fazer nenhum efeito no nosso corpo, que também não é verdade. Os óleos essenciais, eles levam mais ou menos uns 2 segundos para entrar no nosso sistema límbico, 2 minutos para estar na sua corrente sanguínea e 20 20 minutos. minutos para estar presente em todas as nossas células. Então, por isso precisa de um óleo carreador, por isso precisa também estar usando os óleos certos para que você precisa, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora desse trabalho falando de óleos essenciais e a alternativa. Então, a gente falou que dá para usar acupuntura, homeopatia, ortomolecular, mas agora a gente vai falar especificamente do como os óleos essenciais podem ajudar no pânico, na ansiedade, na síndrome do pânico. E esse trabalho vai falar sobre os óleos essenciais para a ansiedade. Tá. Então, o título do trabalho, né, Eficácia da aromaterapia na redução de níveis de estresse e ansiedade em alunos de graduação da área da saúde. Então, esse trabalho está nessa revista, né, Fisioterapia, Pesquisas, volume 17, um trabalho de 2010, que foi feito na USP, né, de São Paulo. Aqui está o nome dos autores, né?
É importante lembrar que se você procurar na PubMed, no Google Academic, existem muitos trabalhos, tá bom? A gente trouxe um, mas existem mais de 40 mil trabalhos científicos falando do uso dos óleos essenciais, tá Sim. bom? Então, o objetivo do trabalho era verificar a eficácia da aromaterapia na diminuição dos níveis de estresse e ansiedade nos alunos de graduação dos cursos de saúde da universidade, né? Participaram do estudo 36 pessoas, com idade entre 18 e 29 anos, que foram divididos entre dois grupos. Um que recebeu o óleo essencial, né? Foram 18, metade do grupo. A outra metade, controle, que recebeu um óleo de girassol. Então, o grupo que recebeu os óleos essenciais apresentou uma redução estatisticamente significativa dos níveis de estresse, uma redução de 24%. E houve uma redução também da ansiedade, de 13% a 19%. O grupo controle, que foi aquele que usou o óleo de girassol, né, teve uma diminuição do estresse, mas não teve diminuição da ansiedade. Então, provavelmente, o estresse diminuiu porque o uso do óleo essencial, né, eles fizeram num inalador durante 10 ou 15 minutos, né? Então, ele ficava ali deitado, num lugar tranquilo, inalando, então isso ajuda a diminuir o estresse. E acho que eram 2 vezes por semana durante acho que 7 semanas, né? Então, de acordo com esse trabalho, né, as sugestões, né, a mistura, a sinergia que eles usaram, né, foi lavanda, né, a lavândula officinalis, a laranja azeda, o Citrus aurantium, que é o petigrém, o ylang-ylang, o cedro do Atlântico, né? Então, eles pegavam 5 ml do soro fisiológico, colocavam 2 gotinhas da mistura, né? E dava para a pessoa inalar. Então, a gente vê que apenas com 2 gotas da mistura, né, já teve um resultado de 25%. Né? Então, é uma quantidade pequenininha, se a gente for ver, né? 2 gotinhas, né? A gente indica muito mais, né? A gente indica muito mais, porque ela estava usando uma vez no dia. É. Então, poderia usar 2 gotas de cada um deles. Né? Usar 8 gotas ali ia ter um efeito muito maior, talvez 50%, 80%. E também entendendo, né, que os óleos essenciais, eles têm o mesmo princípio da homeopatia, você usa pouco, muitas vezes. Como era um grupo de estudos ali, foi um estudo assim mais sintético, mas se a gente, com os nossos pacientes, a gente faz diferente. A gente pede para fracionar, usar mais vezes e também tomar, passar e inalar. E o resultado é fantástico. Tenho várias pacientes que chegaram no consultório usando Rivotril para dormir, usando remédios para dormir, ou usando uma fluoxetina, que já há muito tempo, mas tem efeitos colaterais, né? E aí queriam parar. E a gente foi usando devagar, né? E foi tirando, 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 e hoje elas não usam mais. E aquelas que usavam já há muitos anos reduziram significativamente. Aqueles que têm medo de tirar, e tem isso também, né? Tem gente que tem, na verdade, medo de tirar. Insegurança, né? Então, a gente percebe que eles reduziram muito. Então, quem tomava 25 miligramas, 50 miligramas, passa a tomar assim uma gotinha, 2 gotinhas, que é assim, às vezes irrisório, perto do que eles tomavam. Tá bom? Então, existem vários outros óleos, né? Existem vários outros trabalhos, e esses óleos que a gente vai mostrar para vocês agora também foram estudados, todos os cientistas pegaram, todos esses óleos cientistas pegaram e fizeram teste para ansiedade também. Então, esses óleos, existem muitos outros óleos que você pode estar usando para ansiedade. Mas esses são os que nós selecionamos. Nós selecionamos alguns óleos e selecionamos também alguns mix. O que são esses mix? Então, são umas misturas que a Doterra prepara depois de fazer várias pesquisas, estudos,
com pessoas, com estudos em laboratório, onde eles veem, então, quais os óleos que são mais efetivos no tratamento daquele problema, e aí eles fazem esse mix, eles misturam esses vários óleos que têm essa eficácia bem marcante, para dar um óleo assim espetacular. Os óleos de emoção, por exemplo, que foram desenvolvidos, são fantásticos para problemas emocionais, são excelentes para problemas emocionais. Então, nós vamos dar algumas dicas, mas outra coisa importante, por que que os óleos essenciais não agem igual em todo mundo? Bom, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa tem um aparato de enzimas diferente, uma genética diferente, ela vai ter reações químicas diferentes dentro do corpo dela também, né? Reações diferentes a determinadas substâncias, né? Sejam elas naturais ou artificiais. Isso acontece também com remédios alopáticos, né? Tem pessoas que tomam, por exemplo, diazepam e dormem. Tem pessoas que tomam diazepam e ficam mais agitadas ainda, né? Comida, né? Tem pessoas que comem um camarão e vão parar no hospital, Uhum. né? É uma reação peculiar dela, né? Específica dela. E com os olhos também, isso às vezes acontece, né? Da pessoa ter uma sensibilidade a algum componente do óleo, né? E ter um efeito colateral, né? Um efeito diferente, né? Mas que é só parar de usar, né? Em alguns minutos, às vezes menos de uma hora, o efeito já passa. Importante também é, se aquele não funcionou, às vezes a gente acrescenta mais um, ou tira aquele, coloca mais dois. Então, a gente pode ir fazendo também as nossas misturinhas, sem ficar com medo, tá bom? Então, vamos lá. Então, óleos essenciais para auxiliar nos problemas de pânico, né? E Então, ansiedade, e né? ansiedade. Porque o pânico é uma ansiedade que chegou a níveis muito altos, né? O que acontece? Normalmente, existe um sistema, né, de dois neurotransmissores no nosso cérebro que trabalham mais ou menos em equilíbrio, né? Então, por um lado, nós temos a adrenalina, que é o que causa a ansiedade. E nós temos o GABA, o ácido gama-aminobutírico, que causa tranquilidade e relaxamento. Quando a pessoa passa por um estresse, né, um problema muito grave, a suprarrenal produz muita adrenalina, né? E o GABA fica aqui na quantidade que ele estava. Então você fica sentindo todos os efeitos da adrenalina, que é palpitação, aperto no peito, falta de ar, sensação de bola na garganta, né? E o pânico é aquele medo não sei do quê. Parece que vai acontecer uma desgraça, parece que eu vou morrer, né? É um medo inexplicável, né? Então, se eu consigo aumentar a quantidade de GABA, eu neutralizo esses efeitos da adrenalina e o sistema, então, começa a voltar para aquele patamar normal, né? É isso que o óleo essencial vai fazer. Ele vai ativar esses neurotransmissores para produzir esse equilíbrio, né? Então, qual óleo? Então, nós temos aqui a camomila romana, né? Que é calmante, relaxante, anti-estresse, tira irritabilidade, ele tira tensão, né? Baixa a ansiedade, baixa o medo, o pânico. Uhum. Neroli, né? O neroli é o óleo essencial extraído da flor da laranja azeda, né? Então, ele é muito semelhante ao petigrém, né? Então, ele age na depressão porque ele ativa, né, a produção de serotoninas, ele baixa o estresse porque ele relaxa, ele acalma, ele aumenta o GABA, né? Ele relaxa os músculos, baixa a palpitação, porque o que causa a palpitação é o excesso de adrenalina. Então, se eu consigo neutralizar o efeito da adrenalina com o GABA, então a palpitação também começa a ceder, né? E a pessoa começa então a se sentir mais calma, mais tranquila, o medo também vai desaparecendo, né? O nosso sistema límbico ele é composto por vários
como é que fala? Várias estruturas, né? Do centro do nosso cérebro, né? A base. Então, nós temos os núcleos do hipotálamo, nós temos o hipocampo, o núcleo caudado, as amígdalas, tudo isso compõe o nosso sistema límbico. Nas amígdalas é onde é o medo. Então, quando a ansiedade ela vai passando por esses componentes, essas estruturas, quando chega nessa última, é onde aparece o pânico e o medo. Né? Uhum. A laranja-lima, né? Wild orange, né? Que é o Citrus sinensis. Então, ele é muito bom para insônia, né? Porque ele ajuda o organismo a produzir melatonina, que é um hormônio que a gente produz aqui na parte posterior do cérebro, na pituitária, e a melatonina é que desliga o cérebro. É ela que vai desligando os neurônios, né, as estruturas do cérebro para você desligar e dormir. Né? Baixa a ansiedade, porque aumenta a GABA, diminui a ansiedade, diminui o medo também. Né? E também ele ajuda na depressão, porque ele aumenta a serotonina. Bergamota também é um cítrico, né? Típico da região, de uma região da Itália, né? A bergamota. E os cítricos geralmente têm essa ação, né, de a melhorar o bem-estar, o ânimo, a disposição, a energia. Então, melhora a ansiedade, o estresse, desânimo, fadiga, cansaço, tristeza. O ylang-ylang, né, que é extraído dessa flor que vocês estão vendo aí, né, de uma árvore que é a Cananga sinensis, acho que é isso. Acho que é Cananga sinensis. E é um óleo calmante, tranquilizante, que relaxa, dá sono, tira a ansiedade, porque aumenta o GABA, né? Melhora o estresse, melhora também, como melhora a ansiedade, baixa também o pânico e cura o pânico. Lavanda, né? A nossa grande conhecida aí, né? Muito conhecida pelo efeito para baixar a ansiedade, porque aumenta o GABA. Ela dá sono, porque ela também ajuda quando você aumenta a serotonina, você também aumenta a melatonina, porque a serotonina, ela se converte em melatonina pela ação de uma enzima. Então, se o óleo essencial ele ajuda a aumentar a serotonina, relaxa, acalma, e aí a serotonina também já vai produzindo melatonina, que vai produzindo sono. Né? E ele é antidepressivo também, né? Porque ele aumenta a serotonina e abaixa a ansiedade porque aumenta o GABA. O Serenity, né, que é esse mix que a doTERRA faz, né? Tem vários componentes, como a lavanda, o cedro, o rosewood, o ylang-ylang, a manjerona, a camomila que a gente falou, né? O vetiver, baunilha, o sândalo. Então, é uma sinergia, né? Então, são óleos que estão numa mesma ação, né? E um potencializa o efeito do outro. Então, quando você usa todos eles juntos, você tem um efeito assim muito superior, né? Excelente para insônia, para ansiedade, para o medo, né? O Citrus Bliss, né, que é um mix de vários óleos essenciais de citros, né, dos cítricos. Então, tem bergamota, tem a toranja, tem o limão siciliano, tem laranja-lima, baunilha, tangerina, a mandarina, a clementina, né, que é uma mexeriquinha muito comum no hemisfério norte, né? Na época de Natal é muito comum eles consumirem, né, a clementina. E ele é muito bom, né, para dar energia, tirar fadiga, cansaço, tristeza, apatia, depressão, ansiedade, exaustão. Né?
Motivate. Motivate também é um mix da doTERRA, né? Onde tem vários óleos essenciais que dão ânimo, energia, disposição, né? Então tem o peppermint, que a gente sabe que revigora, dá energia, né? O manjericão também, a clementina, a semente de coentro, a melissa, o alecrim, né? Então, esses óleos, eles dão autoconfiança, né? Tira um pouco da timidez, aquela pessoa que tem um pouco de dificuldade de falar em público, de apresentar alguma coisa, né? Ele ajuda a aumentar a serotonina, então ele melhora a depressão, aumenta o GABA, então baixa a ansiedade, baixa o medo, o pânico, né? O Motivate, assim como o Console, o Peace, o Chair, esses são TIR, né? São óleos que foram desenvolvidos especialmente para problemas emocionais, ansiedade, depressão, pânico, são especiais, são óleos das emoções, são ótimos. Kit emoção. É bom que todo mundo tivesse o kit inteiro, porque você não precisa usar um igual o mês inteiro. Hoje você está com raiva, precisando, então você vai lá e pega o Forgive. Nossa, hoje você precisa de paz, tranquilidade, você está meio... Vai lá, usa o Peace. Não, hoje você está, sabe, passou por um problema grave, está muito triste, precisa ser consolada, usa o Console. Ou amanhã você precisa ser motivada, vai para o Motivate. Então era legal que todo mundo tivesse todos os olhos das emoções, né? Porque ele vai te dar, né? Vai te ajudar a passar por essas fases. O Balance, né, também é um óleo excelente para equilibrar o organismo, equilibrar a energia do organismo, equilibrar a função das células, dos órgãos dentro do nosso organismo, para que tudo funcione direitinho, nem a mais, nem a menos, né? Então, o Balance ele tem o Spruce, o Rosewood, o Frankincense, o Tanaceto azul e a camomila azul, né? Então, ele é excelente para ansiedade, para tristeza, ele relaxa a musculatura, baixa o medo, pânico, né? O Console, né? O Console tem um cheiro maravilhoso, parece perfume, né? Muito gostoso, ele tem frankincense, patchouli, ylang-ylang, o ládano, que o ládano era o óleo essencial dos faraós, né? O sândalo, a rosa, que tem um cheiro maravilhoso. Então, o console, né, ele consola, ele conforta, ele dá acolhimento. Então, ele tira a tristeza, ele tira aquela sensação de mágoa, né, de ressentimento. Ele te conecta, né, com a parte espiritual, excelente para meditação, né, e baixa o medo. O Passion, né, o Passion, né, que ele tem cardamomo, canela, gengibre, cravo, sândalo, jasmim. Então, é um óleo muito bom para aquela pessoa que perdeu a paixão pelas coisas, né? Então, ele perdeu a paixão pelo trabalho, ele perdeu a paixão por um lazer, um esporte que ele adorava, né? De repente parece que não faz mais sentido, perdeu a graça, a ilusão, né? Então, esse óleo ele é reconfortante, ele vai trazer de novo aquele pique, aquela paixão pelas coisas, né? Então, excelente na depressão, porque na depressão a pessoa fica apática, nada tem colorido, nada tem graça, né? Então, ele vai dar essa paixão pela vida de novo, né? Apatia, cansaço, fadiga, tristeza, sensação de rejeição, aquela pessoa que alguém olhou assim um pouquinho diferente, pronto, né? Ela já se sente destruída, né? Então, Passion vai dar força. Uhum. O Peace, né, para dar paz, né? Então, ele tem o vetiver, tem lavanda, ylang-ylang, tem o frankincense, a sálvia, tem a manjerona e o peppermint. Então, o Peace, ele acalma, ele relaxa, tira irritabilidade, raiva, nervosismo,
excelente para meditação, tensão, estresse, né, também ele ajuda muito, baixa a ansiedade, acalma bem a ansiedade, a palpitação, aquele aperto no peito. Isso. Bom, nós Isso. falamos vários óleos, né? Então, tem muito mais óleos que isso que podem também estar ajudando. Nós passamos alguns óleos, né? Porque a gente sabe que a gente ficaria aqui a noite toda falando de muitos óleos. Por que a gente usa esses óleos da emoção, né? Justamente porque quando as emoções não são bem cuidadas, as nossas dificuldades, não, se eu sou ansioso, eu estou mais ansioso, se eu sou uma pessoa mais para triste, eu fico mais triste. E nessa época de pandemia, as coisas têm a tendência de ficar ainda piores, né? Então, a gente observa que esses olhos que a doTERRA desenvolveu para as emoções são fantásticos nessa fase. E tem também o kit emoções das crianças, que também é fantástico, chama Kit Kids, Calmer é muito bom, Rescue é muito bom também, tem vários óleos ali excelentes, tá bom? Ficam as dicas dos óleos, mas às vezes você precisa procurar realmente um médico, né, para poder associar outras formas da medicina integrativa, que é a homeopatia, o ortomolecular, para poder estar te ajudando, tá bom? Agora nós vamos então responder algumas perguntas, né? Mas encerramos então a nossa gravação aqui, tá bom?